Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha, mais uma resenha aqui neste canal. Nós vamos conversar sobre esse livrinho aqui, ó, Excalibur. O último livro das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre a história deste livro, continue assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre o livro. Algumas informações para vocês. Ele é do Bernard Cornwell, ele foi publicado aqui pela editora Record no ano de 2014. Faz parte da série As Crônicas de Arthur, são 3 livrinhos que já tem resenha dos 2 primeiros aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá conferir. Ele tem 532 páginas, é um livro grandinho, né? E eu classifiquei ele com 5 estrelas e ele tá ali no gênero ficção. Então vamos lá para um resumo do que a gente vai encontrar aqui dentro desse livro. Como eu disse para vocês, ele é o desfecho da história de Arthur. A gente vai ter aqui o Derfel continuando a narrar essa história. O Derfel era um dos aliados de Arthur, né? Um dos soldados de Arthur, né? Na verdade, um dos homens de confiança do Arthur. E ele tá ali no mosteiro, ele já é um senhor, ele tá ali contando a história de Arthur para sua rainha, né? E ela pediu para ele escrever a história. E aí ela tá compilando ali a história de Arthur, né? Principalmente porque ele foi um cara que conviveu com a lenda, né? E todos querem saber quem era Arthur, quem foi Arthur, tudo mais. E aí ele começa narrando lá no primeiro livro, que é o Rei do Inverno, depois nós temos o Inimigo de Deus e por fim Excalibur, que é o desfecho. E aqui o que vai estar acontecendo? A gente vai ter um outro momento na vida de Arthur. Esse livro ele vai ter 2 grandes guerras, algumas batalhas, mas principalmente 2 grandes guerras, e ele vai ter muitos momentos de paz, então a gente já sente esse livro como um desfecho. A vida de todo mundo ali já tá diferente, já tá todo mundo já mais maduro, eles já não são mais aqueles caras que estão ali lutando loucamente, nem nada não. Eles já são homens, pais de família, que já foram forjados aí na guerra, que já viveram várias situações, várias tretas. E aí a gente vai ter esse momento assim de paz. Primeiro a gente vai ter lá o início de tudo, né, que é com o Arthur separado da Guinevere, depois de ele ter descoberto toda a traição dela e da armação que ela fazia contra ele. Então ele vai ter esse momento assim de separação dela e ela vai ver um tempo separada dele, acho que 1 ano separada, onde o Arthur vai ficar muito amargo de verdade. E aí ele vai viver a vida dele e a Guinevere vai ficar presa, né? E aí a gente vai ter esses momentos ali entre eles e o Derfel vai ser o cara que vai cuidar da Guinevere, né? Que vai estar ali olhando ela na prisão dela, né? Prisão. Ela vai estar no mosteiro lá da Morgana. E aí eles vão virar assim, vão ter uma amizadezinha assim entre eles, né? E vai vir a primeira ameaça. Qual é a primeira ameaça? Obviamente os saxões, né? E eles vão vir agora unidos, né, os 2 grandes reis, né, chefes ali, saxões, né, acho que o plural é esse. Eles vão se unir, né, numa grande investida contra a Britânia para tentar dominar o país, né, e pela primeira vez eles estão realmente unidos e eles vão vir com um exército monstruoso. E o Arthur, ele tá ali nessa situação, assim, ou a gente vai perder tudo, ou a gente vai se unir e vencer esses caras. E ele lida com essa questão, né, da ameaça saxã e também com a questão da religião, né? Nós temos aí os pagões, o plural aí tá sinistro hoje, né? Tá sinistro, galera. Nós temos a questão dos pagões e eles lutam ali contra os cristãos que estão dominando a toda a Britânia e os deuses estão sendo esquecidos. Então a gente tem ali 2 questões aqui dentro desse livro. A questão dos deuses, da religião, e nós temos a questão da guerra, né? Do natural, né? Primeiro vamos falar da questão religiosa.
Na questão religiosa, nós temos ainda a figura de Merlin tentando invocar os deuses, porque durante toda a trilogia nós vamos ver o Merlin tentando reunir os grandes tesouros da Britânia para finalmente invocar os deuses e os deuses descerem, resgatarem a Britânia e lutarem contra os saxões e expulsarem eles de seu país, né? E aí estabelecendo novamente o reinado deles ali entre os humanos, né? Então a grande missão de Merlin é reunir esses tesouros. E ele finalmente conseguiu esses tesouros e ele vai fazer todo um ritual ali para tentar invocar esses deuses. Se vai dar certo, só lendo para saber. Enfim, então a gente vai ter esse lado assim fora também, além do Merlin tentar, junto com a Nimue, que é a grande ajudante dele, tentar trazer de volta a glória desses deuses, os deuses antigos. Nós temos a expansão do cristianismo, né? Cada vez mais cristãos estão entrando dentro da Britânia, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo espalhado aí por toda a Britânia, e temos vários padres e várias pessoas se convertendo, e vamos ter aí um estouro, né, na religião mesmo, né, e confrontos entre religiões ali bem complicados mesmo. Porque sempre tem alguém que quer dominar, né, gente? A gente não consegue conviver aí com vários, a gente só quer um. Enfim, seguindo em frente, essa é a parte da religião, né? E o Arthur, ele vai tentar, assim, porque ele não acredita em nada. O Arthur, ele acredita no ser humano, no pulso, na guerra, na espada. Ele não é muito ligado ao misticismo, não. E ele vai ser o cara que vai tentar abarcar tudo, tentar ali balancear todas as coisas, né? E, obviamente, vai ser odiado, né? Porque aquele que se dá bem com tudo não se dá bem com ninguém. A verdade é essa, né? Vai ser odiado aí, vai ter que fazer várias coisas, enfim. Temos essa parte da religião que é bem interessante no livro e vai pegar aí principalmente no final. Na mesma levada nós temos, ao mesmo tempo, enquanto está acontecendo, a questão da guerra. Primeiro são os saxões, estão vindo com tudo aí, e vai ser uma guerra monstruosa. E o Arthur ele vai fazer de tudo para reunir o máximo de homens possíveis para tentarem bater de frente com esses caras. Eles estão vindo fortes e não adianta negociação, eles não estão aceitando suborno, tu tem que ir para cima e eles vão guerrear. E, gente, a narrativa dessa guerra é lá no Miris e Badon. Eu não sei nem como se pronuncia o nome, né? Mas seria talvez, assim, uma tradução, né? O Monte Badon. Depois o Bernard vai fazer uma nota histórica onde ele vai dizer basicamente onde que era esse local, né? Onde ele acredita ser esse local lá na Inglaterra, né? E a gente vai ter essa questão, né, da guerra, que é muito interessante. A narrativa é muito boa, gente, de verdade. Depois a gente vai ter uma outra guerra também. A gente vai ter um período de paz ali e depois uma outra guerra, que é a guerra final de Arthur. E o desfecho, né, de tudo isso. E ao longo desse livro a gente vai ter as explicações para tudo que vai acontecendo ao longo da vida de Derfel. Como ele chegou aonde ele chegou, por que ele está vivendo do jeito que ele está vivendo, porque é muito curioso. E a gente vai entender que é tudo consequência das decisões que ele precisou tomar ao longo desse livro, principalmente desse último livro. Na questão dos deuses, a gente vai ter... Deixa eu fazer agora aqui um aparato de todos os personagens que são muito interessantes para mim. Vamos lá, começando com o Derfel e toda a sua vida. Ele é um personagem muito interessante, ele é ali um dos melhores amigos de Arthur, um dos caras que mais confiam no Arthur e confiam na sabedoria dele. E ele tá ali, sabe? Tipo, sou pau pra toda obra, o que você precisar, eu tô aqui contigo, porque eu acredito em você. E a gente vai ver isso muito aqui dentro desse livro. Eles vão se aproximar muito mais, principalmente depois dessa guerra no Monte Badon, onde eles vão ter esse período grande de paz e unidade familiar, uma coisa muito bonita ali. Eles vão ter esse momento de felicidade e eles vão viver como uma grande família unida. E aí, o que a gente vai ter depois? Outro personagem que eu preciso falar, né? É o próprio Arthur. O Arthur é esse cara, né, que se torna uma lenda. O tanto que o último desfecho do livro é o nascimento da lenda.
que a gente não tem muita explicação do que vai acontecer com o Arthur. E pra mim isso é perfeito. Pra mim acaba ali, perfeito, do jeito que terminou. E a gente tem esse cara que ele é inteligentíssimo e tem o dom, que tem aquela coisa que a gente diz, né? O chamado para ser rei, mas nunca desejou a coroa. Ele sempre quis uma vida simples, pacata, mas sabe aquela pessoa assim, eu quero isso, mas você obviamente não nasceu para isso. Ele nunca foi rei, mas ele reinou muito mais e com muito mais soberania do que os reis, né? Então ele é essa lenda mesmo, né? Esse cara especial, onde todas as pessoas confiavam, uma inteligência afiada e humano também, porque ele tem lá suas falhas, ele tem seu momento de amargura ali com a Guinevere, quando eles estão separados e tudo mais. E é interessante também, né, isso. Nós temos a Guinevere também, que é essa personagem, caráter duvidoso, mas uma mulher muito inteligente, que depois ela melhora, ela entende o seu papel e ela fica mais suave. Nós temos a Morgana também, que é também outra personagem ali que veio do paganismo, se tornou uma cristã, mas ainda tem um dedinho lá no paganismo, principalmente porque ela foi forjada por Merlin, né? Era uma das conhecedoras da arte de Merlin. O Merlin também é aquilo, né, gente? A gente ama e odeia ao mesmo tempo, que ele é um cara que é totalmente voltado para... Não totalmente, ele é obcecado na questão dos deuses e de invocar os deuses, de trazer os deuses de volta, coisa que é a missão de vida dele, mas ele amava muito o Arthur, então tem essa balança aí que às vezes pesa muito mais pro lado do Arthur do que pros deuses. E a gente tem com ele a Nimue, que é aquela personagem que é o extremo. Ela é muito importante, principalmente no final do livro, ela tem um destaque muito importante ali na parte final. E ela também, obcecada, ela não tem esse contraponto que o Merlin tinha, que era o Arthur. Ela não, ela foca nos deuses e quer buscar e vai atrás disso, e não importa a quem doer, ela vai tentar fazer a missão de vida dela acontecer, né? E a gente tem outros personagens também que são muito interessantes, que são muito valiosos e preciosos ao longo desse livro. É uma história, gente, sem brincadeira, eu achei sensacional, eu achei assim, de tudo que eu li já até hoje sobre Arthur, essa série foi a que mais me conquistou. Eu indico demais pra vocês. Eu sei que o primeiro livro, eu concordo e eu afirmo e eu bato nessa tecla, o primeiro livro não é o melhor. Se fosse depender do primeiro livro, as pessoas não continuariam lendo e eu entendo isso. Mas o segundo, o final do primeiro ele já é muito bom. Mas o segundo, o terceiro, esse agora, esse último, que é o terceiro, é outra coisa, gente. O Derfel se torna um narrador muito mais interessante. A gente consegue mergulhar muito mais na história do livro, a gente consegue entender muito mais coisas e a narrativa é muito viva. Eu gostei muito, muito, de verdade. Eu me joguei mesmo nesse universo. Ainda não achei o livro onde Arthur narra a própria história, espero ler um dia, que alguém escreva, mas eu achei fascinante, gente, fascinante. E o desfecho é esplendoroso, de verdade, eu achei que o final foi perfeito, na minha opinião. E eu fico aqui indicando para vocês, se você ainda não leu, leia, comece lá pelo primeiro livro, O Rei do Inverno, depois se jogue no Inimigo de Deus e por fim, encerre tudo com Excalibur. Vai valer a pena, de verdade. E finalizando, dizendo para você que está saindo resenha escrita lá no blog. Você pode ir lá no blog que vai sair a resenha simultaneamente com esse vídeo e conferir, beleza? Também, gente, vou deixar linkado para vocês os outros livros, todos eles têm resenha aqui no canal, então vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês irem lá conferir e conhecer as primeiras histórias, tá bom? As primeiras partes desse livro. E eu vou também deixar aqui o link de compra. Você comprando por esse link, o livro ou qualquer outro item, qualquer outra coisa pelo link da Amazon, esse link que eu disponibilizo aqui, você vai estar ajudando o canal porque uma porcentagem vem pra gente. Então compra pelo link, beleza? Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E vai me seguir lá nas redes sociais. Me aguardem, que em breve eu volto com muito mais pra vocês. Tchau, tchau!